A morte, um tema inevitável e, ao mesmo tempo, amplamente evitado. Muitos de nós vivem com uma ansiedade subjacente sobre o fim da vida. A ideia de simplesmente deixar de existir pode ser aterrorizante para alguns, uma sombra constante que paira sobre o cotidiano. No entanto, o que poucos percebem é que já experimentamos essa não existência antes, por bilhões de anos, antes mesmo de nascermos. Então, por que tememos tanto algo que já passamos e que sequer conseguimos lembrar? Vamos explorar essa ideia profundamente e entender como a morte pode ser encarada de maneira mais tranquila, libertando-nos do medo que muitas vezes paralisa e impede uma vida plena. Este vídeo busca desmistificar a morte e ajudar você a encarar o tema com mais serenidade, permitindo que viva cada momento da sua vida de forma mais intensa e significativa. O início de tudo, a não existência. Você já parou para pensar que antes de nascer, você não existia? Esse período de não existência durou cerca de 13,8 bilhões de anos, se confiarmos nos dados da ciência. Durante esse vasto período de tempo, você não estava consciente, não tinha memórias, sensações ou experiências. E o mais interessante é que, durante todo esse tempo, você não sofreu, não sentiu dor e nem teve medo. Essa ideia, por mais desconcertante que possa parecer à primeira vista, carrega consigo uma importante lição: o que você tanto teme, a morte e a não existência, já aconteceu antes. E o fato de você não lembrar dessa experiência prova que ela não é motivo para pânico. O medo da morte, em grande parte, nasce da nossa dificuldade em compreender o que é deixar de existir. Passamos toda a nossa vida envolvidos em pensamentos, emoções e interações com o mundo ao nosso redor. O pensamento de que tudo isso um dia vai parar é assustador para muitos. Mas e se, em vez de temer o fim, pudéssemos aceitá-lo como parte de um ciclo natural? E mais, e se essa aceitação nos trouxesse uma maior apreciação pela vida? A origem do medo, a natureza humana. O medo da morte está profundamente enraizado na nossa psique. Desde o momento em que nascemos, começamos a nos preparar, ainda que inconscientemente, para o inevitável fim. Esse medo é alimentado pela nossa dificuldade em aceitar a impermanência. Somos seres de apego, apegamo-nos às pessoas, aos momentos, às experiências. A ideia de perder tudo isso é assustadora. Além disso, nossa mente consciente tem dificuldades em lidar com a noção de nada. A ausência de sensações, de pensamentos, de ser. O nada é incompreensível, pois nossa experiência de vida é baseada em estar vivo, em ser algo, em sentir. Assim, criamos uma barreira psicológica, tentando afastar a ideia da morte, mesmo que saibamos, no fundo, que é inevitável. Contudo, esse medo não precisa ser um fardo. Ele pode, ao contrário, se transformar em uma fonte de motivação para vivermos de maneira mais plena e consciente. A morte como parte do ciclo natural. A vida e a morte fazem parte de um ciclo maior, um ritmo que permeia todo o universo. Tudo o que existe passa por esse processo de nascimento, crescimento, declínio e fim. É assim com as estrelas, as plantas, os animais e, claro, com os seres humanos. A morte, então, não é um evento único e trágico, mas uma parte natural do fluxo da existência. Pense no ciclo das estações. No outono, as folhas caem, a vegetação parece morrer. No inverno, tudo está em silêncio, em uma espécie de repouso. Mas, com a chegada da primavera, a vida renasce com vigor. O mesmo acontece com os seres humanos. Nascemos de um estado de nada, a não existência antes do nascimento, passamos pela experiência da vida, e eventualmente retornamos àquele estado. Essa perspectiva pode trazer conforto. A morte, nesse sentido, não é o fim absoluto, mas uma transição de volta ao que já conhecíamos antes de nascer. E isso não precisa ser algo assustador. Se entendermos a morte como um retorno ao estado de não existência,
um estado que já vivenciamos e do qual não temos memórias, então a morte se torna algo familiar. Reflexões filosóficas sobre a morte. Ao longo da história, filósofos, poetas e pensadores refletiram sobre a morte, tentando encontrar sentido e consolo diante de sua inevitabilidade. Um dos mais conhecidos é o filósofo estoico Sêneca, que aconselhava a contemplação regular da morte como uma maneira de valorizar mais a vida. Segundo ele, ao lembrar que nosso tempo é limitado, somos incentivados a viver de forma mais intensa, aproveitando cada momento. Outro exemplo vem do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que argumentava que a morte é simplesmente o fim da individualidade, mas não da essência. Para Schopenhauer, assim como uma gota d'água que retorna ao oceano após evaporar, nossa essência retorna ao todo, ao invés de simplesmente desaparecer. Essa visão da morte como uma transição natural, em vez de um fim abrupto e trágico, pode ajudar a aliviar o medo. Afinal, se entendermos a morte como parte de um ciclo maior, somos capazes de aceitar a sua chegada com mais serenidade e gratidão pela vida que temos. Encarando a mortalidade, como a consciência da morte pode enriquecer a vida. Muitas vezes, evitamos pensar na morte porque ela nos faz sentir desconfortáveis. No entanto, aceitar a mortalidade pode ser uma poderosa ferramenta para viver de forma mais plena. Ao entender que nossa existência é finita, somos incentivados a aproveitar melhor o tempo que temos. Robert Greene, em seu livro As 48 Leis do Poder, sugere que a consciência da morte nos torna mais determinados a fazer cada momento valer a pena. Ao invés de viver com medo do fim, podemos viver com a motivação de fazer nossa passagem por este mundo significativa. A compreensão da nossa finitude também nos ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando aceitamos que não estaremos aqui para sempre, começamos a valorizar mais nossos relacionamentos, nossas paixões e nossas experiências. Esse entendimento pode nos libertar de preocupações triviais e nos permitir focar no que nos traz verdadeira alegria e realização. Morte e religião, uma perspectiva espiritual. Para muitas tradições espirituais, a morte é vista como uma transição, não como um fim definitivo. Muitas religiões acreditam em uma alma eterna que continua a existir após a morte do corpo físico. Essa crença pode oferecer conforto e reduzir o medo do desconhecido. No cristianismo, por exemplo, a morte é vista como uma passagem para uma vida eterna ao lado de Deus. No budismo, a morte é apenas uma etapa no ciclo de renascimentos, e a verdadeira libertação vem do fim desse ciclo, alcançando Nirvana. Essas crenças, independentemente de serem verdadeiras para todos ou não, oferecem uma perspectiva que alivia o medo do fim definitivo. Mesmo para aqueles que não seguem uma religião, o conceito de que nossa essência de alguma forma continua a existir, seja na memória das pessoas que tocamos ou no impacto que causamos no mundo, pode ser reconfortante. Enfrentando o medo da morte. Encarar a própria mortalidade pode ser assustador, mas é uma tarefa essencial para quem deseja viver plenamente. Ignorar o medo da morte não o faz desaparecer, ao contrário, ele pode se manifestar como ansiedade, estresse e uma constante sensação de inquietude. No entanto, ao aceitar que a morte faz parte do ciclo da vida, podemos começar a apreciar a impermanência da nossa existência. A beleza da vida está justamente em sua transitoriedade. Assim como um pôr do sol é mais belo porque sabemos que logo irá acabar, cada momento da nossa vida é valioso porque sabemos que ele não durará para sempre. O medo da morte não precisa nos paralisar, ele pode ser o empurrão que precisamos para viver com mais intensidade, com mais presença e com mais gratidão. O medo da morte é uma emoção humana natural, mas não precisa ser um fardo que carregamos ao longo da vida. Ao entender que a morte é apenas uma parte do ciclo natural, podemos encontrar paz com o fato de que nossa existência um dia chegará ao fim. Já experimentamos a não existência antes de nascer e sobreviveremos a ela novamente. Em vez de temer a morte,
podemos usá-la como um lembrete para viver de maneira mais plena e significativa. Cada momento é precioso precisamente porque é finito. Portanto, a maior tragédia não é a morte em si, mas uma vida que não foi verdadeiramente vivida. Seja inspirado a viver com mais propósito, sabendo que a morte não é algo a temer, mas uma parte natural da experiência humana. Gratidão. Namastê.